Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nessa manhã de domingo, a temperatura aí bem alta, bem abafada, como já esperado aqui em Natal. Tivemos até uma chuvinha, tinha uma perspectiva de chuva de um pouco maior, de hoje até terça-feira, mas por enquanto tá tudo como a gente vem vivendo realmente desde novembro, que é agora 29 graus, mas uma sensação térmica de 33 graus, apesar de nublado ou parcialmente nublado, calor bem abafado mesmo aqui em Natal. Mas tinha essa possibilidade, ainda existe a previsão de chuva de hoje até terça-feira. Vamos ver se de fato chove para dar uma esfriada. O que choveu até agora não esfriou muito, deu só uma aliviada, mas eu tenho até um colega no Facebook, um amigo de tempo de faculdade, que a sobrinha dele, talvez bem pequenininha, nunca tinha visto uma chuva aqui. Quando viu chover, perguntou a ele: que fenômeno é esse, né? Porque realmente faz muito tempo que não chove assim, para dizer que choveu de verdade aqui em Natal. Chega a impressionar. Se bem que, como eu comentei aqui nos últimos podcasts dessa semana, quando chove por aqui, a gente tem que comprar uma canoa para sair de casa. Então, eu espero que chova realmente onde precisa para encher aí esses reservatórios, para a gente ter uma safra boa, para encher esses rios e essas barragens que estão precisando mesmo, porque a seca não está fácil, especialmente no interior do Rio Grande do Norte. E nada fácil realmente enfrentar esse ambiente de pouca água. Bom, mas hoje com esse tema aí de só talento não basta, mais ou menos pelo que a gente viu também aí, agora está terminando a partida Kashima Antlers e Real Madrid pela final do Mundial. Até o momento que eu acompanhei estava 4-2 para o Real Madrid, mas embora muita gente esperasse goleada do Real Madrid, eu cheguei a ver uma postagem do Futebol Interior afirmando que seria de goleada e apenas querendo saber de quantos gols. Já acabou realmente, né? 4-2 então para o Real Madrid, mas esses 4-2 só vieram na prorrogação. O Kashima Antlers engrossou o jogo, né? Eu me lembro que eu estava saindo do supermercado e tinha uma TV ligada lá na Sport TV. E eu vi que estava 42 do primeiro tempo, 1-0 para o Real Madrid, mas nem deu tempo de muita coisa. Quando eu cheguei no carro, normalmente eu escuto a rádio CBN, quando eu liguei a CBN, o cara lá interrompeu o programa para dizer que o Kashima Antlers acabava de empatar com o Real Madrid. E aí, quando cheguei em casa, que começou o segundo tempo e tudo, o Kashima Antlers resolveu virar o jogo para cima do Real Madrid. E o Real Madrid, só a partir daí, pelo que eu vi, pelo menos, e ouvi dos comentários, foi que realmente resolveu que tinha que ter vontade no jogo. E é aí que vem esse título, essa história que só talento não basta. Acho que o futebol não cansa de nos dar essa lição. Não há mais espaço só para estrela, né? Aquele cara que enrola a semana toda. E olha que isso não acontece lá no Real Madrid, viu? Para deixar bem claro. Aquele cara que enrola a semana toda, que não quer participar dos treinos, ou então que participa assim, só pro forma, só para dizer que tá ali mesmo, só enrolando, não dá um pique certo, não faz um alongamento certo, nada. E aí, na hora do jogo, arrebenta. Já dei esse exemplo aqui de Romário, de Lúcio mesmo, que agora estava tentando voltar para o América. O futebol não tem mais espaço para isso. A cada dia mais os espaços que ainda existem em alguns clubes vão se fechando para esse tipo de jogador, porque não é atleta, né? É o jogador peladeiro mesmo. Não que não tenha talento. Aqui o peladeiro não quer dizer que não tenha talento, mas que não quer participar realmente pensando que já nasceu com aquele talento que Deus lhe deu, não tem mais o que melhorar. Um pouco aí na linha daquele desabafo de Renato Gaúcho na semana passada sobre o fato de que não tem que se desenvolver mais como técnico, porque já nasceu sabendo, quem sabe, quem não sabe vai estudar. Então não tem mais espaço para isso não. Quem realmente quer alguma coisa tem que trabalhar duro. É claro que vez por outra nasce aí com um talento maior e a vida lhe sorri de alguma forma, mas
se você observar pelo menos desses talentos que agora disputam bola de ouro, etc., todos eles ralaram muito, trabalham muito, apesar de grandes estrelas, continuam investindo em treinamento, então não tem mais espaço para aquele cara que inventa uma contusão na semana e quando vai chegando a hora do coletivo pronto, ele melhora, entra ali para 10 minutos para ver se tem condição de aguentar o jogo e vai para o jogo e resolve. Não tem mais espaço para isso. Quanto mais cedo os clubes acordarem, os treinadores principalmente acordarem, que esse tipo de atleta é muito mais prejudicial do que realmente resolve, melhor para o clube e os atletas também, que aprendam desde cedo que ou se trabalha duro ou nada vem de graça na vida. Essa é a filosofia, por exemplo, muito clara desde o início de Felipe Suriano, no América. Já disse que não tem espaço no América para aquele jogador que não mostrar no treino o que pretende fazer no jogo. Ele não vai dar espaço a jogador que se guarda no treino para só no jogo botar para fora. Então, o que a gente pode esperar é que essa filosofia, pelo menos no América, se não houver grandes interferências aí da direção durante o ano, ela vai prevalecer e até, bom, do América eu falo um pouco mais para frente, mas é essa a ideia e o futebol tende a se desenvolver muito mais dessa forma, né? Com as pessoas entendendo que é preciso trabalhar e não só se divertir. Bom, ainda nessa semana nós tivemos aí a Copa do Brasil que mudou. As duas primeiras fases agora, nada mais aquela história de jogo de ida e volta, que o visitante poderia eliminar a segunda partida fazendo 2 ou mais gols de diferença na sua vitória. Então, realmente muita coisa modifica porque, por exemplo, para a primeira fase, quem tiver pior no ranking dentre os dois adversários é esse que vai ser o mandante da partida. A compensação para o outro é jogar pelo empate. Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim, porque acho que o que a gente vai ver mais é o aumento absurdo de retrancas no futebol brasileiro, pelo menos essa primeira fase, porque a gente já via, por exemplo, na Copa do Brasil, cada vez menos um time eliminar a partida de volta, em virtude muito desse nivelamento físico, já que a Copa do Brasil você viaja muito e às vezes vai jogar com um clube e tem que fazer... É mais ou menos o que o América vai enfrentar na Série D, é o que os clubes normalmente enfrentam nessas primeiras fases da Copa do Brasil. E aí isso pesava muito fisicamente para a equipe e a gente terminava com uma situação de que, às vezes, aquele super favorito, né, o time lá da Série A, ia enfrentar um time da Série D, perdia, empatava, ganhava no máximo de um golzinho. Então, cada vez mais ficando difícil essa eliminação da segunda partida. A CBF resolveu mexer, vai colocar todo mundo. Também Copa do Nordeste perdeu vaga na Sul-Americana, a Copa Verde também. Agora esse pessoal vai entrar todo nas oitavas da Copa do Brasil, quem for o campeão. E isso vai mexer muito com essa Copa do Brasil. Eu nem sei se esse regulamento vai durar o que se espera que dure, porque quando começarem os grandes favoritos a caírem pelo caminho, eu não sei até que ponto a CBF vai ter peito mesmo para sustentar isso, com a TV tendo que transmitir jogos, por exemplo, cada vez mais de azarões. Não sei, vamos aguardar realmente. Mas é nítido, é conhecimento público, é notório que os mandantes levam grande vantagem ao longo da história. Em qualquer campeonato que se busque para analisar, o mandante leva vantagem. Então, imagina uma situação dessa de jogo único. Nós vamos viver grandes surpresas aí na Copa do Brasil. É a certeza que nós temos, é das surpresas nessas duas primeiras fases, embora... A primeira fase é essa que a vantagem do empate é do visitante, a segunda já muda de novo, não tem vantagem de empate para o visitante. Se der empate, vai para os pênaltis, né? Só passa quem vencer ou quem vencer a disputa de pênaltis. Não tem espaço para alguém empatar e com aquele empate avançar sem precisar disputar os pênaltis. Então, muita coisa muda nessa Copa do Brasil. A situação de América, ABC e Globo, que são os 3 representantes do Rio Grande do Norte,
na competição bem diferente. Por exemplo, o Globo com um grande potencial para encher o cofre. Eu fiz até uma postagem na semana a respeito disso, porque o Globo enfrenta o Fluminense. A gente sabe que essas equipes do Rio de Janeiro são praticamente garantia de caça-níquel aqui no Nordeste. Não sei se o Globo vai manter essa partida lá no Barretão, o Barretão que tem bem menor capacidade do que a Arena das Dunas, mas é do proprietário do Globo, é do Marconi Barreto, então, vamos dizer assim, é tudo muito lucro, né? Se vier para a Arena das Dunas, vai ter que dividir alguma coisa. Compensação, se vier para a Arena, facilita muito para esse pessoal que vem de interior, que vem de fora do Rio Grande do Norte, para assistir as partidas do Fluminense. O Fluminense que tem colocado grandes torcidas aqui, mesmo que seja contra, nos jogos que tem feito aqui em Natal, por exemplo, América e Fluminense aí pela Copa do Brasil, que inclusive lá foi aquele 5-2 histórico em 2014, teve um bom público aqui em Natal, muita gente assistindo ao jogo, então é uma possibilidade grande do Globo acertar na Mega Sena logo no início da temporada com o Fluminense, isso falando em renda, porque essa renda será dividida, como é uma partida única, vai ser dividida. Não sei até que ponto, então, é interessante para o Globo manter a partida lá em Ceará-Mirim. Mas imagina aí se o Globo, além de acertar essa Mega Sena, ainda consegue passar do Fluminense. Embora o Fluminense vai jogar com a vantagem do empate. Vamos dizer, uma sorte grande dupla. É bem difícil, mas é possível. Nada impossível, ainda mais considerando que o Globo tem uma equipe montadinha desde esse ano, né? O treinador estava aí na Série D, a equipe é praticamente a mesma, então isso conta no início de temporada. O Fluminense ainda está em ritmo de férias, ainda vai pensar em voltar para fazer uma pré-temporada. Então essa questão de ritmo pode pesar lá no início de fevereiro. A partida deve ser ou no dia 8 ou no dia 15 de fevereiro, a CBF ainda vai divulgar, mas podemos ter essa Bom, de todo jeito, é uma grande coisa já para o Globo, né? Garantia pelo menos de dinheiro, se passar de mais dinheiro ainda. Já para a ABC e para a América, o negócio ficou mais embaixo, ficou mais pires na mão. Embora o ABC tenha conseguido um adversário bem mais fraco do que o adversário do América, isso é coisa de sorteio mesmo, podia dar qualquer coisa. Como a vida do América normalmente é difícil, a gente que é torcedor já sabe disso. Nada vem fácil, né? O ABC vai enfrentar o Ceilândia. Esses times do Distrito Federal não tem muita tradição, não vai aqui nenhum desprezo, porque tradição é uma coisa, mas na hora que o jogo começa a gente pode ver uma coisa totalmente diferente. Exemplo do Gama, que ano passado, aliás, nesse ano, né? Porque a temporada não acabou, a temporada de futebol acabou, mas o ano não acabou. Nesse ano, o Gama eliminou o América aqui na Arena das Dunas e eliminou o ABC lá no Frasqueirão, e é lá do Distrito Federal. Só que o Ceilândia tem bem menos tradição que o Gama, então a gente espera que o ABC tenha um jogo mais fácil, vai jogar pelo empate fora de casa, mas é fora de casa, tem a viagem, tem tudo, ninguém sabe como é que tá o Ceilândia para lá. E para piorar, ainda tem que dividir essa renda, que normalmente esses times do Distrito Federal não tem muita torcida, só recebem muito público lá quando recebem um clube do Rio de Janeiro. Lá o pessoal realmente é fechado com os clubes do Rio de Janeiro. Então, é assim, eu até disse nessa semana que isso era além da queda coisa. Além de enfrentar uma partida fora de casa, ainda vai trazer pouco dinheiro. É uma situação quase que de ABC e América pagando para jogar. O ABC com a vantagem de que pode ganhar o dinheiro de avançar de fase, por ter um adversário mais fraco. Isso aqui é tudo teoria, hein, gente? O América pegou o dificílimo Audax. Audax que disputou o Paulistão no início do ano com Fernando Diniz como treinador. E foi vice-campeão do fortíssimo Campeonato Paulista. Aí deveria disputar a Série D. Ele praticamente abriu mão de disputar a Série D. Mandou a sua equipe, os principais destaques da equipe e o treinador, quase a equipe inteira. Ele mandou para disputar com a camisa do Oeste a Série B. O time conseguiu se manter na Série B. Então, é um time de Série B que o América vai enfrentar, sendo agora uma equipe de Série D, né? Então, a segunda divisão contra a quarta divisão.
na casa da segunda divisão. Olha só que situação do América, realmente, já disputando, o Audax já disputando o Campeonato Paulista. Então, com o mesmo treinador, o Fernando Diniz está lá há 4 campeonatos paulistas. Então, é muita coisa, é muito entrosamento. A gente já tem o Felipe Surian chegando agora aqui, querendo montar uma equipe com a sua cara. Não é nada fácil essa tabela para o América. Tem toda essa dificuldade de seu jogo fora de casa, embora vá jogar pelo empate. E ainda vai enfrentar uma equipe fortíssima. Então, a Copa do Brasil pode ser uma passagem, de fato, muito rápida esse ano para o América. Já era meio que esperado, é tanto que o Felipe Surian, quando deu entrevista, acho que a Tribuna do Norte, já disse que das 4 competições, o América ia entrar forte em 3, que era o estadual, a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, é claro que não ia entrar para perder, nem vai entrar com time reserva, ele já disse que não tem isso, todo campeonato de time grande, e o América é um clube grande, em suas palavras. Todo campeonato que um clube grande disputa, ele tem que entrar pensando em vencer, pensando em honrar a tradição da camisa. Então não tem isso de priorizar uma coisa em detrimento de outra e botar um time reserva para ir jogar lá com o Audax. Não, vai jogar com o time principal. Se acontecer do Audax começar a pensar como foi hoje o Real Madrid até tomar o segundo gol do Kashima Antlers, que basta o talento, não tem que suar muito, não tem que ter muita vontade. E a filosofia lá do Felipe Surian é justamente o contrário. Se acontecer, podem ter certeza que se o time der sopa para o azar, o América leva essa vaga e vai ser muito comemorada, principalmente pelo dinheiro que vai trazer para a montagem da equipe. Mas sou muito sincera, já digo daqui, não acredito que o América passe de fase. E aí, além de queda coisa também, porque a exemplo do ABC é um adversário que não tem muita torcida, não tem muita tradição, então vão dividir o nada ali de renda, quer dizer, é praticamente uma situação de pagar para jogar. Só muita reza, né, um aborto desse assim, para o América passar nessa fase aí da Copa do Brasil. Mas vamos falar do estadual, porque esse sim está em contagem regressiva. Faltam apenas 4 semanas para o estadual. Precisamente 27 dias, né? Quem está se preparando, quem não está. A gente tem aí uma situação de campeonato já menos de um mês para começar. A gente começa já naquela ansiedade de ver o time em campo. A federação, por exemplo, até já divulgou, aliás, a comissão de arbitragem divulgou os árbitros que vão fazer parte do estadual, pelo menos da temporada. São os árbitros que foram aprovados em relação às avaliações teórica e física. Essa lista eu vi aqui no blog de Marcos Lopes. Eu não vou ler a lista toda, eu vou destacar aqui alguns que estão e um que não está. Aqui, dos que estão, que esse ano eu acho até que se saíram bem na arbitragem, nós temos Ítalo Medeiros, Leandro Saraiva não teve essas coisas todas, Pablo Ramon começou bem, terminou mal, Caio Marques, eu acho ele na parte física, durante o jogo, acho que ele não tem muita resistência. Zandik Gondim, para mim, esteve muito bem nesse ano. Não vou falar dos assistentes, vou falar de quem não está aqui. Para mim, fazia tempo que eu não vi um árbitro tão ruim, numa partida, pelo menos, que foi aquele, me perdoem se eu errar o nome, Eduardo Marinho. Não vou lembrar aqui qual foi a partida que... Eu vi 2 partidas dele, mas uma me impressionou mais, do América, como ele apitou mal. E eu acho até que pela condição física, realmente, ele ficou de fora, porque fazia tempo que eu não vi uma arbitragem tão ruim. A gente já está acostumado a ver arbitragem ruim no Brasil, no mundo, no Rio Grande do Norte não seria diferente, mas nesse caso foi um árbitro realmente que me impressionou negativamente. Difícil até eu lembrar nome de árbitro, mas quando ele é muito ruim eu lembro. Ou ele é muito bom e eu lembro, ou ele é muito ruim e eu lembro. Esse é o caso. Então ele nem consta aqui na lista da temporada 2017, ainda bem, né? Vai fazer, ou se aposentou, ou vai fazer sua reciclagem aí para aprender mais, porque foi muito difícil, a arbitragem esse ano foi muito ruim. Bom, ainda sobre nosso estadual, agora já partindo realmente para a preparação dos clubes, tem gente que já está muito avançada.
O Alecrim já fez ontem o terceiro jogo treino dessa pré-temporada. Aí eu estava colando aqui no blog de Marcos Lopes para ver. O Alecrim venceu de 6-3 a Seleção das Rocas. Claro que a gente, jogo treino, a gente não avalia muito assim quantos gols fez, quantos gols tomou. É muito mais o rendimento, mas já dá para ter uma ideia de quem pelo menos tem capacidade de fazer gol. A lista está aqui no site de Marcos Lopes, é a primeira notícia hoje. Os gols foram de Léo Bahia, Roberto Júnior, olho nele, 2 gols. André Neles, eu até passei uma mensagem pelo Twitter hoje de manhã para André Neles, porque eu não estava sabendo que ele tinha se juntado ao Alecrim. André Neles, que é um cara que é o artilheiro do Senhor, né? Que antigamente o pessoal chamava de André Balada, mas mudou isso na vida dele. Saiu daqui do América como artilheiro, a torcida gostava dele, não deu certo continuar. Não sei por que motivo, mas André, apesar de nem ter essa habilidade toda, eu achava o máximo, porque a bola parecia colar no pé dele e quando a gente menos esperava sair um gol de André. Então, André apareceu aqui nesse jogo treino do Alecrim, não sei se está mantendo a forma como é, mas e nem sei se é um homônimo de repente. Mas apareceu na lista, eu mandei uma mensagem, não recebi resposta, não sei dizer. Acho que eu vou mandar depois uma mensagem para Marcos para saber se esse é aquele. Mas marcou um gol, além dele, Igor e Cícero Mateus. Os times do Alecrim. Primeiro, o time começou com Messi, Giovani, Marcelo, Fernando e Thiago. Carlos Mipibu, Matheus Pinto, Luiz Henrique e Fábio Potiguar. Na frente, Léo Bahia e Roberto Júnior. No segundo tempo, Atício mudou tudo e botou Yuri, Augusto, Moisés, Ernesto e Cícero Mateus. Lucas Periquito, Caleb, Leilton e Romário. Ronaldinho, depois trocou Ronaldinho por Igor e André Neles como centroavante. Vamos ver se é isso mesmo, mas já o terceiro jogo treino, não tem informação sobre os 2 outros como terminaram, mas já mostra que o Alecrim começa a montar pelo menos a sua equipe titular, já começa a ter uma ideia de entrosamento, o treinador já começa a olhar melhor os seus atletas, já saber quem deve entrar, quem deve sair, é uma base muito boa. O Santa Cruz de Natal, que tem um grande potencial para surpreender nesse campeonato. Ontem eu estava até vendo uma entrevista de Roberto Fernandes, o mito, no Globo Esporte, e ele chamava atenção para isso, pelo trabalho dos empresários, Lupécio II e o João Quebra-Osso. Tem essa vantagem do Santa Cruz de Natal, né? Ele não é um time assim que pertence a uma torcida, digamos assim. Ele é um clube que está realmente na mão de empresários, quer dizer, a ideia é fazer dinheiro com o futebol, mas está hoje até aqui uma entrevista do Lupécio II na tribuna, eu achei interessante. Vou ler aqui só uma pergunta e uma resposta. A tribuna perguntou, em menos de um ano a equipe saiu da 2ª divisão para a 1ª divisão, qual o fator mais importante? Aí ele responde, o planejamento e a transparência. Quando cada jogador profissional vem para o Santa Cruz, ele sabe exatamente o que pretendemos. Nenhum profissional pode vir para o Santa Cruz achando que aqui vai ser seu ponto alto da carreira. O Santa Cruz é um trampolim e porta de entrada ou recomeço de muitos atletas no futebol profissional. Aqui ele terá não apenas uma vitrine, mas também um planejamento da sua carreira. Então, essa é a proposta do Santa Cruz. Acho interessante que o jogador já venha com essa ideia, quer dizer, nada de encerrar a carreira no Santa Cruz, nada de se acomodar no Santa Cruz. A ideia é projetar o jogador. O Santa Cruz, que em nível de empresa, digamos assim, pertence a Brasil Esportes e a HW Sport, que são as duas, não sei qual das duas faz assessoria de carreira, essas coisas. Contratou a equipe de mídia, de marketing, está aí com o Augusto César Gomes, que é jornalista do Globo Esporte, já resolvendo desenvolver um plano comercial para o Santa Cruz. Então, não chega assim tão amador, apesar de que é uma equipe que não tenha uma estrutura de treinamentos própria, mas já conseguiu o campo da IFRN para treinar, treina a parte de academia na Flex Academia,
Tem uma casa que aloja os 26 atletas, e segundo o Luperce II, em ótimas condições, com todos os quartos climatizados. Tem alimentação integral, massagista, nutricionista e equipe médica. Então, não é qualquer coisa, não. Tem potencial para fazer calo aí nos times grandes daqui de Natal. E se bobear o negócio, ele toma até uma vaga pelo menos de final, aí de segundo turno, de primeiro turno. Dos nossos times. O que mais? Esse Santa Cruz, então, já tem 2 amistosos, não são jogos treinos. 2 amistosos marcados. Um já está certíssimo, que é no próximo dia 23, ou seja, sexta-feira, lá em Campina Grande, vai enfrentar o 13. E tá quase tudo certo para no dia 29, na outra quinta-feira, lá no Almeidão, enfrentar o Botafogo de João Pessoa. Já fez um coletivo ontem, que foi o primeiro. Deixa eu ver aqui a equipe, rapidinho, deixa eu passar aqui, para encontrar o time titular do jogo treino, pelo menos o primeiro que foi feito, quando venceu a equipe sub-17 do próprio Santa Cruz por 7-0. Aliás, os gols foram de Val Paraíba, olho nele, Daniel Caissara, Clisman marcou 2, Igor marcou 2 e Lenilson. Então a equipe foi assim: William, Naftali, Rafael Cavalcante, Luan e David, Ramon, Hudson, Thiago Barra e Jean Natal, Daniel Caissara e Val Paraíba. Depois mexeu, né, em tudo, ficaram Dailon, Heron, Mael, Vitor e Anderson. Depois Anderson saiu e entrou Felipe. Léo Henrique, Rai, Eric, depois saiu Eric e entrou o Josias. E Diego Mipibu, aquele camisa 10 bem habilidoso. Na frente, Clisman, que saiu para entrar o Lenilson. E Igor, que também saiu para entrar Jackson. Então, Santa Cruz já começa também a ter equipe, um entrosamento de equipe para o início. A América tem que abrir o olho, porque esse é o seu primeiro adversário. O treinador já disse que está avaliando os jogos do Volta Redonda, especialmente desses atletas do Volta Redonda que vieram para Natal com o Felipe Surian, Marcos Júnior, Osmar, Dija Baiano, estou esquecendo de alguém. E está analisando esses jogadores porque ele não quer ser pego de surpresa. Vai entrar forte para cima do América lá no dia 14, às 7h30, na Arena das Dunas. Então, olho vivo, Felipe Surian, que tem gente já analisando os seus jogadores, o seu trabalho tático, assim como você promete fazer com os adversários também. O Globo já está em trabalhos táticos, não ouvi falar ainda de treinamentos, no sentido de jogos amistosos. Sei que Glaucio, Alexandre e Renatinho Potiguar ainda não estão nesses trabalhos táticos, parece que se lesionaram, estão fazendo trabalho de transição. Os mais atrasados de todos, Potiguar e Baraunas. O Potiguar já começou no dia 15 a treinar, mas o Baraunas nada ainda. Tinha anunciado que deve começar amanhã, mas até agora a gente não tem nem horário, nem local de treinamentos. Eu acho muito difícil que o Baraunas comece a treinar amanhã. Então, realmente, Mossoró sai bem atrás. Não deve fazer calo em ninguém nesse primeiro turno, é o que eu imagino. Porque vai começando, sempre essa condição física, entrosamento, pesa muito no primeiro turno. Eles vão começando bem depois. Então, se houver de ser calo de alguém, vai ser no segundo turno, porque no primeiro eu acho muito difícil. Mesma coisa eu falo do ABC. Apesar que o ABC começou no dia 5, o ABC continua cheio de indefinição. Lúcio Flávio não vem. E aí o ABC ainda busca esse camisa 10. Se chegar, não vai jogar a primeira rodada, não como titular, não é o que se espera. Porque o jogador não vai ter feito um treinamento físico agora em dezembro. Então é muito difícil. Aí você diz assim, por que não vai fazer um treinamento físico em dezembro? Porque o ABC para na terça-feira, né? O treinamento do ABC físico, a preparação, a pré-temporada, tem uma pausa de 12 dias. É uma coisa, assim, me desculpem a sinceridade, mas eu acho um absurdo que um clube, sabendo que vai disputar no dia 15 de janeiro, faça uma pré-temporada do dia 5 ao dia 20, pare no dia 20 e só volte no dia 2 de janeiro. É muito tempo parado,
é condição física que se perde. Os caras não vão treinar no dia de Natal, podem ter certeza. Não vão treinar no dia de Ano Novo, nem na véspera, nem no dia. Não vão treinar também no dia que vai fazer a viagem de avião. Então, na ida e na volta, você perde muito tempo de treinamento. Nesse negócio que a parte física pesa muito. Então, para completar, o treinador não chega no dia 2, não. O Geninho só chega no dia 10. Faltando 5 dias para o início Aliás, para o início do campeonato não, porque o campeonato começa no dia 14. Ele só chega no dia 10, são 5 dias para a primeira partida do ABC. Então, é jogar muito todas as suas fichas no segundo turno, porque o primeiro me parece aí que... Bom, só se naquela situação de tudo deu errado e aí por isso deu certo, o ABC seria campeão desse primeiro turno, ou pelo menos chegaria para disputar esse primeiro turno. Mas o que me parece mesmo é que o ABC segue apenas no seu planejamento a tentativa de ser campeão do segundo turno e daí já embalar para ser campeão, como foi nesse ano de 2016. Muito para trás, né? 12 dias parado, minha gente, é muita coisa. Olha, faltam 27 dias. Desses 27 dias, em 12 dias, o ABC não vai realizar um único treinamento tático. O ABC não vai fazer um coletivo. É muita coisa para se jogar fora. Aí, ao contrário do ABC, o América está lançando todas as suas fichas no primeiro turno, porque já vai fazer um jogo treino agora na quarta-feira, né? O ABC para na terça. Na quarta, o América faz um jogo treino no CT contra o time do Safern. A gente ainda não tem muitas informações. Eu vi rapidamente pela imprensa que esse jogo treino será aberto. Não sei como, se vai ser entrada gratuita, se vai ser apresentando alguma coisa ou pagando algum valor lá na hora. Até agora não se tem muita informação. Mas eu vi rapidamente, não vou lembrar onde foi, que esse vai ser aberto, mas o próximo, do dia 29, que ainda não tem adversário, o próximo jogo treino será na Arena América, mas fechado. Não vai ser aberto ao público, porque a Arena América não tem ainda condição de receber público. Não sei, eu acho que dava para limitar ali uma coisa bem 100, 200, talvez, torcedores, e não teria problema. É só um treinamento, não tem torcida, ninguém vai lá para torcer, é mais para analisar, mas se é questão de segurança, a gente entende, não vai fazer questão por isso. Mas vejam a diferença de preparação. Em tempo que o ABC vai estar parado, o América vai fazer 2 jogos treinos. Oi? Eu não posso nem dizer isso aqui que Janaína está dizendo, mas tem a ver com a imagem dos cavalos que apareceram aí na internet nesses últimos dias em relação à Arena América. Bom, que mais? Sim, então havia a possibilidade de uma festa de lançamento do programa de sócio. O presidente do América lançou no Twitter que seria no dia 20, na próxima terça-feira. Se eu não me engano, das 16 às 20 horas. Saiu até informação no Vermelho de Paixão que o América fechou com a Arena, que vai ter um vestiário mesmo, só do América, estilizado, que vai ter foto lá da torcida, tudo. Vai ter foto da famosa voadora de Flávio Boaventura, que nesse dia a torcida que for para essa apresentação do programa de sócio vai ter acesso ao vestiário para ver como ficou. Mas até agora a gente não tem mais assim uma confirmação de quanto vai ser, como vai ser. Parece que o assunto morreu. Não sei se pela situação de que precisou mudar de última hora a última apresentação oficial, que deixou de ser a apresentação para ser só o treino. Eu não sei se por isso aquela história do gato escaldado tem medo de água fria, e aí a direção resolveu se calar e só anunciar quando tiver certeza de como vai ser esse lançamento, mas eu tô achando que acontece, só não sei se vai ser isso tudo mesmo e se vai ser realmente na terça, dia 20. Mas o jogo treino da quarta, acho que esse não volta mais atrás, não. A questão é só saber como a torcida vai ter acesso, né? Como vai se dar esse acesso. Ah, eu já ia esquecendo de um detalhe importantíssimo. Eu falei lá no início da Copa do Brasil, o mando de campo da segunda fase, ele já foi sorteado nessa primeira fase. E o mando de campo, se ABC passar e América passar,
Nós vamos ter um confronto, um clássico aqui na segunda fase da Copa do Brasil. E o mando de campo é do ABC. Então, o jogo muito provavelmente será no Frasqueirão. Não acredito que essa diretoria tire de lá para levar para a Arena das Dunas, pensando porque a renda vai ser dividida e cabe mais gente na arena. Mas não acredito, por tudo que eles fizeram nesse ano, não levaram nenhum jogo para a Arena das Dunas, não acredito que vai ser agora que vão levar, ainda mais que andaram chiando que a federação vai levar as finais de turno para a Arena como o mando dela, com o mando dela da federação. Então, já sabemos de antemão que se o ABC passar e se o América passar, o clássico da segunda fase da Copa do Brasil vai ser lá no Frasqueirão, sem vantagem de empate para ninguém. O empate leva para os pênaltis. É jogo, se já é nervoso, esse é pior, e eu ainda acho pior para o dono da casa, na minha opinião, porque só você tem o que perder num clássico desse. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Geninho já vai ter chegado há praticamente um mês, pode ser que as coisas tenham sido já mais encaminhadas no ABC. Bom, para terminar aqui, mais duas coisinhas, né? Eu ia esquecendo um detalhe, desculpem. A entrevista de Osmar me deixou muito satisfeita essa semana. O pessoal querendo questioná-lo lá a respeito dele ser titular do Volta Redonda, chegou com o aval do treinador, mas não foi titular no primeiro coletivo. E ele disse que não tinha nada a ver isso não. O pessoal que veio com o Felipe Suriano não chega aqui com cartão já de titular, né? A vaga de titular garantida, vai todo mundo trabalhar. Também quem não for titular agora não quer dizer que é carta fora do baralho. Tá todo mundo empenhado em fazer o melhor e sabe que a hora que entrar vai dar certo. Então, me deixou muito satisfeita por ver que primeiro soube sair da enrascada que a imprensa normalmente deixa uma iscazinha ali para já começar o negócio, a polêmica. Ele soube sair fácil. E mostrou esse espírito mesmo, que parece que é o que o Felipe Suriano gosta de trabalhar na carreira dele toda, não é exclusividade aqui do América, de que jogador tem que estar pronto, que a qualquer hora ele entra, desde o sub-20 até o profissional renomado. A gente tira aí por Osmar, que já é de certa forma consagrado na carreira, e ele soube sair rapidamente disso, disse que vai continuar trabalhando e sabe que ninguém é carta fora do trabalho por enquanto no América. Bom, duas coisas então. A vinheta de fim de ano da INTV Cabugi, que mostrou um torcedor lá do ABC com a camisa beijando o escudo. Para mim, finalmente a INTV Cabugi assumiu que é ABCdista. Não vejo grandes problemas nisso. E muito pelo contrário, eu acho péssimo é que o povo seja e não assuma. Eu, por exemplo, sou torcedora do América, nunca escondi. Também não deixo de fazer análise sobre o time do ABC. Mas me parece só meio chato que uma propaganda que esteja todo mundo com roupa branca, não se tenha dado a oportunidade que um torcedor do América também aparecesse lá com a camisa e beijasse o escudo, né? Mas... Hã? Foi? Tá. Então, me parece que faltou abrir esse espaço, mas pelo menos ficou aí para todo mundo já saber, né? A TV Cabugi apoia demais o ABC, a gente já sabia, agora ficou mais claro. E a última coisinha aqui para terminar, vou ser um pouco chata nisso. Soube que a Câmara de Vereadores de Natal aprovou um título de cidadão natalense para Geninho. Eu não tenho nada contra Geninho, muito pelo contrário, só fiz elogios à sua contratação. Acho ele um treinador muito bom, muito experiente. Mudou a realidade do ABC. Até critiquei aqui a ciumeira da diretoria, que não gostou muito dessa história de que foi Geninho que mudou o time do ABC, porque estava todo mundo aí, quem fez as contratações foi a diretoria. Até disso eu falei aqui, mas, sinceramente, esse negócio de título de cidadão natalense está ficando meio que avacalhado para nós natalenses, né? Porque vira ano, sai ano, recebe Cláudia Leite um título de cidadã natalense. Que danado Cláudia Leite fez por Natal, que levou o nome de Natal para outros cantos, que mereça o título de cidadã natalense. Durval Leles, esse povo do axé todinho, aí depois se descambou para o futebol. Veja bem, achei super justo Leandro Campos ter recebido o título de cidadão natalense, porque conquistou um título inédito para o futebol do Rio Grande do Norte. Foi o campeão brasileiro da Série C, lá de 2010, com a ABC. Achei justíssimo.
Um título também especial, o título centenário do estadual, conquistado por Roberto Fernandes, que recebeu o título de cidadão natalense. Pronto, ótimo. Fecha a história. Esse negócio de, porque conquistou um acesso e gosta muito de Natal. Gente, natalense merece um pouco mais de respeito. Primeiro, conquistar acesso da Série C para a Série B, embora seja uma coisa a ser comemorada por torcida e tudo. Se a gente for pegar a grandeza de ABC e América, não é para eles estarem numa Série D. O América, então, na D é impensável. Você dá um título de cidadão natalense porque o cara conquistou um acesso. Tivesse sido o título, eu estava calada. Mas um acesso, esse acesso não. Quando o ABC conquistar, que nunca conquistou, um acesso da Série B para a Série A, e eu vou compreender que o treinador receba um título desse. Mas da Série C para a Série B, e aqui já fica o meu. Felipe Surian, se vier a receber um título de cidadão natalense por alguém, que seja porque conquistou o título de alguma coisa, né? O título da Série D, o título da Copa do Brasil, o título da Copa do Nordeste, né? Mas nem o estadual. Se ganhar o estadual, para mim não faz mais do que obrigação. Não tem nada de que ter título, não. Então eu fico aqui, expresso aqui a minha indignação, porque parece que qualquer coisa na vida você vira natalense e a gente tem que se valorizar um pouco mais, porque qual é o serviço mesmo que esse povo tem para a cidade de Natal em relação ao Brasil que mereça um título desse? Ser natalense é uma coisa importante, é uma coisa legal, é amor próprio, não pode ser assim, porque conquistou um acesso, título, porque canta aqui no Carnatal, título. Não, por favor, vamos escolher melhor, vamos trabalhar melhor, né, nossos políticos aqui, para não sair fazendo esse tipo de, para mim, papelão mesmo. Me desculpem, mas é o que eu penso. Bom, fico por aqui então. Desejo uma boa semana a todos. Semana cheia, hein, pro pessoal do América. Se tudo confirmado, tem evento na terça. Tem jogo, treino na quarta para já conferir a esses atletas. O ABC que deve parar de treinar na terça-feira. A gente deve ter aí o amistoso do Santa Cruz lá em Campina Grande. Os times estão se preparando realmente. Muita coisa vai acontecer de hoje até o fim do ano. Essa semana, então, tá cheia para a gente observar em relação aos nossos times aqui no futebol. E já deixo o convite para sexta, 7 da noite, quem gosta de ouvir sobre outros assuntos. Sábado, agora em novo horário, o podcast em inglês, para quem gosta de treinar o inglês, às 8h30 da manhã. E no próximo domingo, certamente falando sobre tudo isso que aconteceu na semana, às 10 horas aqui com vocês, ok? Deixo então um bom domingo, uma boa semana e até lá.